Boa tarde. Nós vamos retomar os trabalhos. Agora, no período da tarde, no começo da tarde, a mesa vai ser presidida pelo professor Irineu. Em primeiro lugar, para o interior, eu queria pedir desculpas pelos problemas técnicos que nós tivemos na manhã. E aí nós não pudemos estabelecer o debate com o pessoal do interior, mas os palestrantes da manhã estão aqui, que é o professor Irineu e o professor Fábio. Então, qualquer questão com relação às palestras da manhã também podem ser feitas durante o debate agora no período da tarde, tá certo? Só para encerrar a minha participação aqui, eu queria chamar o professor Irineu para entregar a ele o certificado de participação aqui no nosso seminário, e o professor Fábio também. Obrigado. Obrigado. Então eu passo a palavra aqui para o professor Irineu, que vai presidir os trabalhos daqui para frente. Bem, uma boa tarde a todos. O módulo 2 é processo de conhecimento. Teremos neste primeiro momento novas tutelas de urgência, em que o Dr. Rui Alves Henrique Filho irá fazer a explanação. O Dr. Rui, professor e magistrado, possui graduação em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, tem experiência na área de Direito, com ênfase nos direitos fundamentais e processo civil, mestre pela Universidade Federal do Paraná e doutorando pela Universidade de Lisboa, professor da EMAP, de Prática de Processual Civil, e professor da Unicuritiba. É com satisfação que eu concedo a palavra ao professor Rui para as suas considerações. Boa tarde a todos. Fico muito feliz de estar no evento da Escola da Magistratura, a qual eu já faço parte desde 1998, no núcleo de Jacarezinho, passando também pelo núcleo de Moarama, depois de Cascavel, Oswaldo está aqui, e finalmente em Curitiba, desde 2002. A nossa intervenção, a minha intervenção aqui é uma intervenção talvez a mais difícil. Primeiro porque sou eu que estou falando, se torna bem difícil. E segundo, pela qualidade das pessoas que estão nos ouvindo, seja aqui, seja no pessoal do interior. E por último, e que realmente me preocupa um ponto a mais, é a novidade que se instala quando falamos de tutela de urgência no anteprojeto de Código de Processo Civil, que foi apresentado pelo deputado Paulo Teixeira, em julho deste ano. O tema que foi proposto pela escola, que eu já venho, mais uma vez, enaltecer este evento, parabenizar a direção da escola, a todos aqueles que fizeram parte dessa coordenação, porque é importante os magistrados conversarem entre si, se conhecerem. É importante a magistratura se fortalecer, um momento muito ímpar da nossa história. Então eu pretendo realmente abrir um diálogo com todos vocês, vou tratá-los por vocês, vou ser informal como eu sempre fui e sou, porque eu quero abrir realmente esse diálogo, porque a minha tarefa aqui ela é bem inglória. Ouvi esses dias uma frase que expressa basicamente a minha preocupação. Um político disse recentemente que quem não estiver confuso é porque está desatualizado ou desinformado. Essa é a nossa mensagem de início. Grande confusão se instalará quando falarmos de tutela de urgência no novo Código de Processo Civil. Primeiro, porque houve mudanças de nomenclatura, retiraram-se algumas ideias. Por exemplo, nós não temos mais como falar em antecipação dos efeitos da tutela, como nós falamos hoje. A figura do artigo 273 ela foi incorporada em outros artigos, como a gente vai acompanhar aqui. E é uma preocupação grande, porque agora que nós estamos mais ou menos entendendo e diferenciando as tutelas de urgência. E vai mudar novamente. E se tudo correr bem, nós teremos
uma nova expressão, um novo instituto, uma nova figura, que é a tutela de evidência no novo CPC. Antes de falarmos basicamente dessas novidades e mostrarmos artigo por artigo do código, que a minha ideia é conversar sobre os artigos do código com vocês e fazer algumas observações que eu pude fazer durante o estudo da matéria, eu preciso lembrá-los que nós estamos num momento muito profícuo no processo civil. É um momento muito importante. Nós estamos vivendo o chamado Estado Constitucional. Nesse momento de Estado Constitucional, nós passamos pela figura, ou estamos passando pela figura do neoprocessualismo e do neoconstitucionalismo no Brasil. O neoconstitucionalismo, que é essa interferência saudável, de certa forma um pouco polêmica também, da Constituição em todos os ramos do direito, e o neoprocessualismo, que é o reflexo processual do neoconstitucionalismo, segundo o Eduardo Cambi, tem dois fatores muito importantes que devem ser observados. O primeiro fator que torna o neoprocessualismo importante, o neoconstitucionalismo importante, é o fato de que existe um direito fundamental à prestação jurisdicional efetiva. Isso é evidente. Nós sabemos que nós não temos só o princípio da inafastabilidade, que é o princípio de ter acesso ao judiciário. Nós discutimos hoje não como entramos, mas sim como saímos do Poder Judiciário. Qual é a figura da nossa, qual é a função, como exercemos a nossa função perante o novo processo civil. Então é um pouco importante nós colocarmos que a saída de como saímos do processo é muito mais relevante de como entramos. E isso tem como o primeiro fator esse direito fundamental que o cidadão tem de exigir a prestação jurisdicional efetiva. E o segundo fator que demonstra e nos chama a atenção para o neoconstitucionalismo é o que, na palavra de Gustavo Zagrebelsky, chamamos de Estado legislativo omisso ou deteriorado. Existe uma deterioração, uma omissão, uma lacuna muito grande no Estado legislativo brasileiro. E nós sabemos isso. Tanto é verdade que existe um espaço para o ativismo judicial. E eu, sinceramente, tenho muitas dúvidas a respeito dessa influência do ativismo judicial no Brasil e principalmente dos parâmetros de controle para o ativismo judicial no Brasil. E o ativismo vem, sim, como uma resposta ao Estado legislativo deteriorado, nas palavras do professor Gustavo Zagrebelsky. Nesse panorama, o novo Código de Processo Civil pensa em agilizar procedimentos, pensa em reduzir recursos, minimizar litigiosidade, tornar o procedimento mais informal. Conversando com a professora, a querida Tereza Arruda Alvim-Vamber, a gente pode perceber que a ideia inicial do código era dar mais agilidade procedimental ao código e, de certa forma, isso aumenta a velocidade da prestação jurisdicional e, em contrapartida, dá mais segurança jurídica, mais previsibilidade. Por quê? Porque hoje nós sabemos que os advogados, que as pessoas que procuram o judiciário ficam torcendo para qual vara vai cair a sua ação. Porque naquele juiz eu sei que ele pensa assim, essa mesma ação na mão de um outro juiz eu estou ferrado. E, quer dizer, isso aí é uma coisa que talvez seja natural num estado de amadurecimento que ainda nós não conquistamos. E então essa insegurança, essa instabilidade faz com que as pessoas realmente critiquem e, de certa forma, em alguns momentos, acertadamente as práticas do Poder Judiciário. O que quer dizer? Nós não sabemos como vai ser julgado o processo. Mas eu tenho uma lei para isso. Isso não faz mal. Nós continuamos na dúvida. Então, o ativismo judicial, ele também traz uma certa preocupação. E a tutela de urgência, que eu sempre brinco, ela atualmente, não estou dizendo agora com o novo código, mas atualmente ela tem muita relação com a escola ovidiana. Nós temos que lembrar que o nosso Código de Processo Civil, esse nosso Código de 73, ele não é suficiente para nos dizer quais são as tutelas de urgência
que nós aplicaremos no dia a dia. Ele é um código que deixa a desejar. Existem tutelas de urgência que não existem e que não são previstas no nosso atual Código de Processo Civil. Isso é um problema, porque alguns juízes se apegam mais a isso e inventam uma figura jurídica, outros juízes dão a prestação jurisdicional com base na Constituição e, de certa forma, agindo com ativismo judicial. O professor Ovidio Batista, que faleceu alguns anos atrás, quando ele esteve aqui em Curitiba, num dos últimos eventos, que a escola, inclusive, da magistratura teve o professor como palestrante, eu tive a honra de levá-lo até Ponta Grossa, e dei uma carona com ele, e fomos conversando até Ponta Grossa, onde ele estaria lá, fazendo uma palestra. E ele disse para mim que a tutela de urgência tinha que ser urgentemente revista, que era o que ele estava, inclusive, trabalhando na ocasião do seu falecimento. E o professor Ovidio disse que o problema do brasileiro é que ele não sabe pedir. E aí o juiz também não consegue interpretar. Então, nós vivemos hoje um momento que temos que lembrar da tutela de urgência que foi ensinada pelo Ovidio na década de 80 e que até hoje é atual. O professor Ovidio coloca que a tutela de urgência pode ser dividida em 3 espécies. Tutela de urgência satisfativa, interinal e reversível. A tutela de urgência satisfativa, interinal, reversível é o que nós conhecemos no artigo 273. É a antecipação dos efeitos da tutela, que é uma tutela de urgência. Um dos elementos é a urgência. É uma tutela satisfativa, no sentido concreto. É uma tutela interinal, acontece dentro do processo, e ela tem que ser reversível. Ótimo. Essa está muito bem representada no artigo 273. A outra espécie de tutela, nós chamamos de tutela de urgência propriamente cautelar. É aquela cautelar do artigo 798, enfim, que nós temos hoje no nosso Código, que é uma tutela de segurança, que é uma tutela que não é autônoma materialmente falando, que é uma tutela dependente do processo principal, enfim, aquelas características que todo mundo já sabe. Mas existem algumas tutelas de urgência que nós não encontramos direito no Código, que, por exemplo, aqui, em alguns lugares, nós, como magistrados, nos deparamos com um pedido para cremação de um cadáver. Olha, eu já me deparei com isso. E no final de semana, no plantão, e sempre no nosso, aí você fala, bom, eu vou fazer o quê? O advogado pede uma cautelar, eu fico pensando, qual será que é a ação principal? Não me passa nada. Aí eu falo, bom, então é uma antecipação de tutela. Bom, mas daí se queimar e cremar, eu vou reverter como? Então não é antecipação de tutela também. Então, o que é? Aí, afinal de contas, a gente nem quer saber o que é, já é urgente, a gente resolve, né, deferindo quando é o caso. A professora Marilza Franco falava, não importa, sendo urgente, meu filho, você defere. Tendo uma garantia que, se for o caso, você defere. Então, a coisa é muito estranha, porque esse último exemplo é um exemplo clássico de uma tutela de urgência, não há dúvida, que é satisfativa, também não há dúvida, que é interinal, é autônoma e irreversível, que é uma tutela que não tem sequer contraditório, que é uma decisão que transita em julgado e jamais volta atrás. Essa e outras medidas, como, por exemplo, transfusão de sangue, autorização de viagem de crianças sem pais. E tem coisas que não tem como voltar atrás. Autorizou, começou, efetivou, não volta mais. Onde eu encontro isso no Código? Lugar algum. Então desistam. O nosso Código realmente precisa ter uma nova visão no aspecto da tutela de urgência. Ponto final. Não quero dizer dos outros momentos do Código. Até eu acho que esse momento de falar de tutela de urgência ele acaba sendo muito delicado, porque no Brasil tudo é urgente, né? Aquela demanda que está tramitando ordinariamente, não é com atraso, ordinariamente, já é demorada até pela maturidade do processo. E o processo precisa disso. Então a tutela de urgência, gente, ela vai chegar como uma das primeiras coisas que vão acontecer no nosso dia a dia, se esse projeto realmente for entrar em vigor como nós achamos que vai ser. Tá? Antigamente, a tutela de urgência, ela era gênero
E nós tínhamos, ao passado, já estou falando do novo código agora, tá? Nós tínhamos a tutela cautelar e uma tutela satisfativa ou de antecipação, como espécies desse gênero tutela de urgência. Fazia todo sentido. Tutela de urgência é o gênero e nós temos as espécies, inclusive com subespécies. Ótimo! Nós sabemos que a doutrina acolhe isso. Isso não nos pertence mais. Porque a tutela de urgência, hoje, ela não é mais gênero, ela é espécie. O gênero que nosso legislador adotou no artigo 295, que todo mundo pode ver aí, ali. Obrigado, eu estou recuperando a cirurgia dos olhos, eu não enxergo ainda. A tutela antecipada de natureza satisfativa ou cautelar pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Parágrafo único, a tutela antecipada pode fundar-se em urgência ou evidência. Pode ser requerida também em caráter incidental ou em caráter antecipado. Bom, eu quero reclassificar com vocês isso aqui. Primeiro, que nós estamos falando de um projeto e que nós sabemos que ele precisa também dessa maturação. Essa discussão de juízes, promotores, de todos nós envolvidos, isso realmente tem o sentido de fazer com que as coisas fiquem mais claras. Mas eu vou me atrever a, usando o código, reclassificar as tutelas de urgência. Então nós temos uma tutela antecipada, que é gênero. E esta tutela antecipada pode ser satisfativa ou cautelar. Ainda bem que não se confundiu esses dois institutos, da satisfatividade e da cautelaridade, porque se é cautelar, jamais será satisfativo. Então, o gênero tutela antecipada pode ser satisfativo ou cautelar. E para sua concessão, nós temos a evidência ou a urgência. E ainda, o momento antecedente ou incidental. Então, nós temos essa tutela antecipada como gênero, espécie satisfativa ou cautelar. A concessão tem requisitos que é a evidência ou a urgência. E, por último, o momento disso é antecipado, antecipadamente, ou incidental. Muito bem. O artigo 295, ele é extremamente claro. O que mais nos causa espanto não é o artigo 295, e sim o procedimento que o nosso legislador adotou. O artigo que nós já vamos falar, que é o 304, me desculpem, realmente é um pouco complicado explicar, mas eu preciso desse tempo. O artigo 304, ele coloca um procedimento em parcela, que nós vamos ver daqui a pouquinho como é que funciona. Então vamos devagar, artigo por artigo, fazendo essas observações, para a gente entender a sistemática do legislador. Porque não adianta eu vir aqui falar de doutrina, e vocês vão falar, poxa, mas o Código de Processo Civil é isso aí? Não. Se você pegar a doutrina que inspirou o Código, é essa aqui, ó, do Daniel Mitidiero. Se você olhar o tema, você vai falar, nossa, que velho. Antecipação da tutela. O nome do livro, que foi lançado no mês passado. Pô, o cara vai falar de antecipação da tutela em 2013, um negócio de 94. É aquela frase que eu falei, né? Se eu não estou confuso, eu não estou informado. Essa antecipação de tutela é a antecipação gênero do novo código. Inclusive, esse livro é oferecido em homenagem ao professor Ovídio. Bom, vamos falar do 295. O que nós temos aqui no 295? Essa reclassificação de gênero e espécies. Não se esqueçam, ou melhor, se esqueçam de falarmos em antecipação dos efeitos da tutela. Porque eu adoro falar isso. Toda vez que eu falo de tutela antecipada, eu tenho um ato falho de falar de antecipação dos efeitos. Isso não se fala mais no novo código. É uma expressão que vocês têm que riscar. Para não confundir. Pelo menos como eu sou um pouco limitado, eu tive que riscar do meu vocabulário, senão eu vou confundir tudo. Antecipação de tutela é uma coisa. Antecipação de tutela. Agora, tutela antecipada é o que nós estamos tratando no novo código. Tá certo? O artigo 295 nos coloca que a tutela antecipada tem natureza satisfativa ou cautelar, são as espécies, que pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.
E tem como requisito no parágrafo único ali a presença fundamentada de urgência ou evidência. O 296 diz lá que a tutela antecipada, requerida em caráter incidental, independe de pagamento de custas. Alguns detalhezinhos que a gente acaba esquecendo, mas os escrivães nos lembram. Então a gente tem que saber desses pequenos detalhes também. No artigo 297, tem que passar aqui, deixa eu passar aqui. Está aqui não, vamos ver se acerta. Acertei. Vamos lá. O 297 fala: a tutela antecipada conserva sua eficácia na permanência do processo, mas pode a qualquer tempo ser revogada ou modificada. Isso nós já sabemos, a tal da fungibilidade da tutela antecipada, que tem a ver com a provisoriedade desse provimento e tem a ver também com a possibilidade de modificação do provimento quando for necessário. Por enquanto, nós estamos conscientes, entendendo que está fazendo sentido para a gente. O parágrafo único fala que, salvo decisão em contrário, a tutela conserva a eficácia durante todo o período de suspensão do processo. Não vou falar artigo por artigo, que é um pouco ou muito enfadonho, mas vamos direto ao que interessa. O artigo 298, ele fala ali, esse é bem bacana: o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela antecipada. A efetivação da tutela antecipada observará as normas referentes ao cumprimento provisório de sentença no que couber. O que me espanta e me preocupa é: o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequada. Quando eu falo em as medidas que eu considero adequada, eu evidentemente faço referência a uma cláusula geral do processo. Ou seja, dentro do processo, o juiz vai dar a medida que entender mais adequada. Nós não podemos esquecer que o processo é um direito, a jurisdição é um direito que deve ser prestado como um direito fundamental, como fala aí o professor Canares, o professor Canotilho também. Mas o juiz tem que tomar muito cuidado para falar, ou para despachar, ou para decidir com essa expressãozinha: considerar adequadas. Então, é adequadas ao caso concreto, sempre atento ao princípio da proporcionalidade estrita. Porque você tem que olhar para o teu processo para ver o que é adequado naquele momento processual. Certo? No parágrafo único nós temos essa limitação, que é limitar ao cumprimento provisório. E no artigo 299 nós temos uma observação muito importante. Na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela antecipada, o juiz justificará as razões de seu convencimento de modo claro e preciso. Muito bem. Quando eu falo de modo claro e preciso, eu venho aqui me socorrer do professor Mitidiero, que foi um dos pensadores dessa fase do Código. O que é fundamentar, senhoras e senhores? Como que o juiz deve fundamentar? Bom, nesse estado constitucional que nós vivemos hoje, com essa abertura grande que nós temos de poder julgar conforme os precedentes, ou muitas vezes com um certo grau de subjetivismo grande, nunca é tarde para lembrar das lições do professor Michele Tarufo, da Universidade de Pavia. O Tarufo nos coloca os parâmetros para justificação. Então, primeiro, enunciação das escolhas desenvolvidas pelo juiz. Segundo, individualização das normas que eu estou aplicando nesse caso. Terceiro, acertamento, enfrentamento das alegações de fato. Quarto, qualificação jurídica do suporte fático. Quinto, consequências jurídicas decorrentes da qualificação jurídica do fato. Sexto, justificação dos enunciados com base em critérios que evidenciam ter o juiz feito a escolha racionalmente correta. Então, quando o juiz tem essa grande abertura, seja nesse artigo ou em outros que os senhores vão encontrar também, nós temos que saber que a justificação tem que ser especialíssima, porque é uma cláusula geral do processo que nos dá grande poder e que, para isso, nós precisamos justificar de forma muito especial a nossa decisão. Lembrando que o fundamento é o que nós temos que enfrentar.
Fundamento é toda proposição que por si só é capaz de conduzir a decisão favorável à parte. Nós não estamos atrelados aos argumentos. Argumento é toda proposição que apenas reforça retoricamente o fundamento. Portanto, o juiz deve enfrentar os fundamentos e não exatamente os argumentos. Tá? E aí, com essas cláusulas gerais, nós temos que lembrar do Humberto Ávila, que fala que nós exercemos uma atividade de reconstrução da norma, que o nosso legislador hoje outorga texto, não outorga norma. Quero dizer que essas normas são frutos desse desenvolvimento do magistrado na análise do caso concreto. Segundo Ronald Dworkin, é, na verdade, uma interpretação construtiva do direito para aplicação do bom direito, sistematicamente aceito. Então nós temos que tomar cuidado, que fundamentar não é eu penso, claro que nós não fazemos isso há muito tempo, mas o código é novo e de repente a gente resolve inovar também, mas não pode. A fundamentação nessas cláusulas abertas ela é especialíssima. Então, o artigo 299, ele acaba sendo o artigo que nos traz certa preocupação. Bom, vamos lá. Continuando no artigo 300, nós temos a questão da competência. Vocês não precisam se preocupar muito, porque não tem nenhuma novidade. E no artigo 301, nós começamos a falar da tutela de urgência. Bom, para antecipar a tutela de urgência é necessário, conforme a lei, a probabilidade do direito. Está aqui no artigo 301. Tá aí? Não. Vou colocar aqui. A probabilidade do direito. E, número 2, o perigo da demora na prestação jurisdicional. Bom, pessoal, me desculpem aqui, mais uma vez, fazer uma referência ao Daniel, mas esse perigo da demora, ele tem realmente um pouco a ver com o tal do periculum in mora, que nós já conhecemos desde da ideia do processo cautelar. O que se quer proteger é tanto o perigo de tardança, que no italiano é o pericolo di tarvidità, e também proteger contra o perigo de infrutuosidade. Esses dois perigos, de tardança ou de infrutuosidade, eles são protegidos, eles são observados pela norma. Tá? Existe um debate um pouco mais aprofundado, que não vem ao caso agora, por causa do nosso tempo, se o perículo de infrutuosidade é um perigo relacionado à tutela de urgência. Alguns dizem que é relacionado à tutela de evidência, mas esse debate fica para um momento mais adequado. Nós temos que pensar que esse perigo de demora, ele é um perigo que se consiste apenas pela tardança do processo, pela tardança da prestação jurisdicional. Evidente que um processo que está concluído por um juiz que está assoberbado há 1 ano, evidente que existe lá um perigo e existe, inclusive, uma ideia de demora adjacente. Eu estou dizendo que o que o legislador quer proteger é a tramitação ordinária que não pode aguardar. É aquela tramitação normal. Porque o que é anormal, ponto, é anormal. Nós temos que repelir. O que está no gabinete há 1 ano é anormal. Não é? Agora, o que é que o legislador quer colocar? Que essa tardança, ela é daquele deslocamento, daquele procedimento ordinário, que demora mesmo. Então, a tutela de evidência, ela precisa dessa probabilidade do direito, daí eu vou dizer que essa probabilidade tem que ser quase que documental, né? Mas não tanto, depois vamos ver por quê. E depois tem que ter esse perigo de demora da prestação jurisdicional bem evidente. Tá? O parágrafo 1º do artigo 301 fala na garantia, tá aí? Tá? Fala na garantia para a concessão da tutela antecipada de urgência. E o parágrafo 2º fala que a tutela antecipada de urgência pode ser concedida liminarmente.
Esse parágrafo 2º tem a ver com a discussão que aconteceu lá no Congresso Nacional, que havia uma tendência de juiz não poder dar liminares, ou restringir bastante o poder liminar do juiz. Nem vou falar o nome das pessoas que pensaram isso, porque dá um pouco de raiva. Mas a ideia era restringir. E esse parágrafo veio meio que para colocar assim uma pá de cal. O juiz pode conceder a tutela de urgência liminarmente. Tá certo? Isso é um problema deles lá. Certo? Nós estamos só tentando resolver o que eles complicaram para a gente aqui. O parágrafo 3º é bem importante. A tutela antecipada poderá ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bens e de qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito. Senhores, o parágrafo 3º faz referência a medidas que hoje nós chamamos de cautelares nominadas. E faz referência a uma expressão importantíssima utilizada pelo Ovídio, asseguração do direito. Portanto, nós estamos tratando 301, 302, 303 de uma tutela de urgência relativa à cautelaridade, relativa ao cuidado, à asseguração. Vamos tocando para frente, as perguntas vão surgindo, né? Aqui. O artigo 302 diz o seguinte: a tutela antecipada de urgência, é o que nós estamos tratando, é o que tem cara de cautelar, ela acaba ganhando esse nome no próximo artigo. Ele parece que é aquela história que o gato subiu no telhado. Né? O legislador não fala assim, isso aqui é uma cautelar, ou isso tem uma natureza cautelar que funciona assim. Não, ele não fala. É uma tutela antecipada de urgência. Qual é a natureza? Não, de urgência. Aí depois ele fala de urgência cautelar. Então ele vai ajudando a gente devagarinho. Então é cautelar. E ele diz aqui, 302, a tutela antecipada de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Tem um pouco a ver com a antecipação de tutela no nosso dia a dia. Mas isso também tem a ver com cautelaridade, porque o cautelar também não pode ser reversível. Mas o mais, talvez, importante é no artigo 303, que diz lá, independentemente de reparação por dano processual, a parte responde por prejuízo que a efetivação da tutela antecipada cautelar causara à parte adversa. Aí coloca se sentença for desfavorável, for cassada liminar e tal, são situações que a gente vai olhar o código e não vai ter dúvida. Mas é bem importante nós lembrarmos que o 301, 2 e 3 faz referência a uma tutela de urgência cautelar. Ela tem essa essência cautelar. Existe uma diferença na responsabilização pelos danos, está no parágrafo 1º e no parágrafo 2º. Pelo meu tempo, eu vou deixá-los depois dar uma lida com calma, porque não tem novidade. Bom, agora nós vamos para uma novidade. O procedimento do artigo 304. Eu vou ler o caput do artigo e depois nós vamos explanar isso aqui. Confesso que eu achei o artigo confuso. Eu achei o artigo que é um artigo que pretende uniformizar os procedimentos. Penso que para a gente levar isso à prática judicial não vai ser muito fácil. Então, vou lançar a dúvida para os senhores também. Nos casos em que a urgência é contemporânea à propositura da ação, a petição inicial poderá limitar-se ao requerimento da tutela antecipada satisfativa. Opa! Estou falando de outra coisa agora. O 304 não fala de tutela cautelar mais. Fala de tutela satisfativa. E ainda, a indicação do pedido de tutela final com exposição sumária da lide. Alguma dúvida? Com exposição sumária da lide, do direito que se busca realizar e do perigo da demora da prestação jurisdicional. Concedida essa tutela antecipada, que sabemos que é satisfativa, o autor deverá, então, aditar a petição inicial
com complementação da sua argumentação. Como eu sou de Londrina, eu posso falar que é argumentação, né? Juntada de novos documentos, confirmação do pedido da tutela final, isso no prazo de 15 dias ou num prazo maior fixado pelo juiz. Nós, então, temos a seguinte situação. Se propõe um pedido de urgência e contemporaneamente vai saber lá o que é contemporaneamente, se é no mesmo ato, se é 2 dias depois, se é 3 dias, se são horas. Contemporaneamente, propõe também a ação que está correlacionada a essa tutela antecipada de urgência. Nessa ação, ele vai apresentar uma petição inicial que diz lá, requerimento da tutela antecipada satisfativa, indicação do pedido da tutela final, exposição sumária da lide, do direito que se busca realizar, do perigo de demora da prestação jurisdicional, fala do valor da causa, e ainda, segundo o artigo 304, ele deve repisar, dizendo que ele pretende que o sistema seja parcelado. Qual é o sistema parcelado? É esse sistema de ingressar com um pedido de urgência satisfativo e depois, contemporaneamente, se quiser, ingressar com uma ação, claro que amplia os limites da lide, e nessa ação você vai ampliar os limites da lide, que estão, evidentemente, que são maiores do que aquele primeiro pedido de urgência que você fez. Então, você entra, recebe um pedido de urgência e depois o réu, citado ou não, o autor pode entrar com novas argumentações, com novos documentos. Isso é um procedimento que eu não conheço. Eu nunca vi esse procedimento que eu chamei de procedimento parcelado. Né? Então, concedida essa tutela antecipada, o autor deverá ditar a petição inicial nesse prazo de 15 ou num prazo maior do que 15 dias. Aqui já tem um pouquinho daquela sensação do process management, que é o gerenciamento processual pelo juiz, figura característica do sistema e tradição da common law. O juiz pode ampliar prazo. Aqui está esse exemplo. O réu citado imediatamente, mas o prazo para a resposta somente começa a ocorrer depois do aditamento dessa segunda ação ou dessa ação em continuação, dessa ação maior que teve o início só com a tutela de urgência satisfativa. Aqui não se fala em prazo para contestação do réu. Imagino que está ligado ao procedimento adotado para a ação principal. Tá? Para a ação principal. Esse aditamento que nós estamos vendo ali, que essa continuação não está sujeita a custas de nenhum tipo de incidentes, né? A petição inicial deverá indicar o valor da causa, o autor terá ainda de indicar na petição inicial se pretende valer-se do benefício previsto no caput do artigo. A petição, portanto, que eu recebo desde aquela primeira petição de urgência satisfativa, vai dizer tudo isso. Qual é a lide, qual é o dano, qual é o perigo, como que eu preciso resolver isso, e dizer para o juiz, olha juiz, isso é só a entrada. O prato principal, que é a ação principal, vem quando o senhor determinar o cumprimento da tutela satisfativa de urgência. O senhor determinou isso, aí eu venho com o prato principal. É estranho a beça. Isso aqui eu vou deixar para a gente discutir e com as perguntas que vocês vão fazer, e que é evidente que eu não sei responder, e que a gente vai tentar resolver isso aí de outra forma, né? O artigo 305 diz que a tutela antecipada satisfativa, que é essa que nós estamos falando, concedida nos termos do 304, torna-se estável quando não houver recurso sobre ela. Obrigado. Ainda mais um? Pode ser mais um, eu acho. Deve sobe, né?
Não. 305. 305. Agora, um parágrafo único do 305 é muito preocupante. Ele diz o seguinte: a tutela antecipada satisfativa já concedida torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto respectivo recurso. Aí vem o parágrafo primeiro. No caso do caput, o processo será extinto. Eu vou tentar explicar. Eu entro com um pedido, desculpem o exemplo, eu vou pegar um exemplo bem banal do nosso dia a dia, tentar adequar para a gente começar a pensar sobre o assunto. Um pedido de tutela satisfativa urgente. Retirar o nome dos órgãos de proteção. Serasa, SCPC, aquilo que todo dia existe. Esse é o pedido urgente. O réu é citado para contestar. Ele não contesta. E o juiz julga. Dessa decisão que tirou o nome do Serasa, não teve recurso. Teve? Não teve. Se o réu for revel, ou se o juiz julgar, e isso transitar em julgado, o processo é arquivado. Mas, espera aí, você está dizendo que essa primeira decisãozinha pode transitar em julgado? Sim. Essa primeira decisão que tirou o nome do Serasa pode transitar em julgado e o processo é extinto. Tá bom. E não vai ter, então, escutem só, a discussão do prato principal, o legislador não fez exigência para isso. Não exigiu. Porque não é uma tutela de cautela, onde terá um processo principal hoje, ou nesse novo código, numa cautelar que teria uma discussão principal. Não. Eu já estou discutindo o principal já no primeiro prato no aperitivo já, e dessa decisão transitou em julgado, isso transita em julgado, ninguém recorreu, arquiva. Eu nem discuto o prato principal. Se eu quiser mudar essa decisão, eu posso aplicar o parágrafo 2º. Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada satisfativa estabilizada no termo do caput. A tutela antecipada satisfativa conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito proferida na ação que trata o parágrafo 2º. Portanto, senhoras e senhores, o parágrafo 2º diz que se ninguém falar nada, o processo é extinto. Mas, em 2 anos, que é o que está dito aqui no parágrafo 5º, se em 2 anos eu quiser rever e colocar o nome do cidadão no Serasa, ou ampliar a discussão sobre a remessa do nome dele para o Serasa, ou recolocar, tirar, modificar de qualquer forma, eu preciso ingressar com uma nova ação na forma do parágrafo 2º do artigo 305. Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida para instruir a petição inicial da ação a que se refere o parágrafo 2º, prevendo o juízo em que a tutela satisfativa foi concedida. Bom, e o parágrafo 5º diz que o prazo é de 2 anos, é um prazo prescricional para o ingresso dessa ação que discute a tutela satisfativa já deferida. Esse artigo 304, que traz esse procedimento parcelado, primeiro apresento minha tutela de urgência satisfativa. Se for o caso, eu discuto o tudo depois. Se não for o caso, eu já estou satisfeito com tirar o nome do Serasa, por exemplo. Esse procedimento parcelado, para mim, é uma das grandes novidades do novo CPC. E não acho que seja uma novidade que me deixou feliz, porque eu acho que isso vai trazer algumas complicações no momento de instrumentalizar essa ação de discussão daquela ação que já foi proposta e que já transitou em julgado e ninguém recorreu. É quase que uma ação revisional em primeiro grau. Uma coisa diferente, né? A gente gosta de novidade, né? Então, vamos lá. 304 e 305 são medidas, ou são tutelas que são
no mínimo, muito preocupantes, tá certo? Como todo mundo tem o anteprojeto em mãos, é óbvio que vocês vão ler, nós vamos conversar e vamos ampliar essa discussão. A ideia da escola é essa, justamente. Falando agora da tutela de evidência. Quem falou sobre isso foi o Adroaldo Furtado Fabrício, que é um dos mentores do código, que lançou essa expressão tutela de evidência. É quase que uma hiper-antecipação dos efeitos da tutela. A tutela de evidência é aquilo que é evidente. Evidente. Não há nada que se possa explicar além do que a própria lei diz. Diz o 306, a tutela de evidência será concedida, agora que vem a novidade, independentemente da demonstração do perigo da demora da prestação jurisdicional, quando... Aqui já não tem a questão, o requisito do periculum in mora. Ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte. E o inciso 2, para mim, é o mais importante. Ficar quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente. E aí vem, e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Quando a decisão do juiz puder ser embasada nas decisões repetitivas, nas súmulas vinculantes ou no que nós chamamos de precedente judicial, o juiz pode conceder a tutela de evidência. Tá? E o inciso 3 fala sobre a questão do perigo quando se tratar de pleito repercussório. Tem muito a ver com a questão do contrato de depósito, que para quem se lembra, o contrato de depósito, depois que acabou a prisão civil, ele ficou um pouco em desuso. É quase que uma retomada da questão da fidúcia no contrato de depósito. Ou seja, é evidente que houve um contrato de depósito, você não devolveu, já a tutela permite que o juiz, o código permite que o juiz já conceda a tutela de evidência liminarmente. Tá certo? Para o professor Daniel Mitidiero, quando falamos em tutela de evidência, nós temos que pensar que ela visa proteger a identidade, visa promover a igualdade substancial das decisões entre as partes. Tá certo? Quando nós falamos de tutela de evidência e falamos no inciso 2, nós temos que lembrar dessa ideia do legislador no artigo 850, se eu não estou enganado, do novo Código, não, desculpa, do artigo 520 do novo Código, que fala sobre os precedentes judiciais. Tá? O inciso 2, ele vincula a tutela de evidência aos precedentes judiciais. Tá certo? Isso é importante dizer. E agora, finalmente, nós passamos para tutela cautelar antecedente. Porque nós vimos que o 301, 2 e 3 falam de tutela cautelar. Né? Que o 304, 5 e 6 fala de tutela de evidência. E que o 307 fala de tutela cautelar antecedente. Não tem muito segredo, mas a gente tem que fazer um comentário, porque há um procedimento especial também para a cautelar do 307. Eu sei que a velocidade está grande. Se está grande para vocês não imaginam para mim, que tenho muito para falar e pouco tempo. Mas a nossa ideia é levantar muito mais dúvidas do que trazer soluções. Até porque esse é um debate e é essa a proposta da escola. Né? A petição inicial dessa tutela cautelar, que existe em caráter antecedente, segundo o artigo 307, ela deve trazer a lide e o seu fundamento, a exposição sumária do direito que visa assegurar, tutela cautelar, direito a assegurar. 3. Perigo na demora da prestação da tutela jurisdicional. Lembro
tanto o perigo da demora na prestação tardia, quanto na prestação infrutífera da jurisdição. O parágrafo único diz ali, caso entenda que o pedido que se fez ali não tem natureza satisfativa e não tem natureza cautelar, o juiz aplica o artigo 304, que é esse procedimento parcelado que eu acabei de falar. Esse parágrafo único é muito similar ao artigo 273, parágrafo 7º do nosso atual CPC, onde a parte pede a antecipação tutela, o juiz não se convence, mas dá a tutela cautelar quando estão presentes os requisitos, tá certo? Artigo 308, ele fala que, citado, o réu tem 5 dias para contestar, aqui ele já me dá um prazo, diferente do procedimento do 304, que eu acredito que o prazo é o prazo adotado pelo procedimento do prato principal, daquele grande procedimento. E o 309 fala, no caso da revelia. Se for contestado, o procedimento é convertido em procedimento comum. O artigo 310, efetivada a tutela cautelar, o pedido principal deverá ser apresentado em 30 dias nos mesmos autos. Né? Não tem mais aquela questão de duplicidade de autuação, né? Sem custas, sem outras custas a mais. Que também é uma parte que interessante que nós temos que ficar atentos. Já o parágrafo 1º diz o seguinte: o pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido cautelar. Ora, é o caso de eu poder apresentar uma cautelar, tipicamente cautelar. Eu já apresento antecipadamente e ela é cautelar pela sua essência. No parágrafo 2º, a causa de pedir pode ser aditada, claro, se eu posso pedir a cautelar e o principal juntos, eu posso ampliar a causa de pedir, ampliar os limites objetivos da lide. E o parágrafo 3º do artigo 310 fala na conciliação obrigatória. Isso é uma norma de todo o código, acredito que já conversamos sobre isso, a escola vai falar mais sobre isso, mas a conciliação é obrigatória também na questão do processo cautelar. O artigo 311 fala de quando cessa a tutela concedida em caráter antecedente, e aí vem, quando o autor não deduziu o pedido principal no prazo de 30 dias, tá aí? Não for efetivada dentro de 30 dias, isso quando faltar alguma diligência, alguma coisa que o autor não faz o recolhimento de custas, enfim, por culpa dele não se efetivou a medida, ou o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor, ou extinguir o processo sem resolução de mérito. Isso é muito importante lembrar que, segundo o artigo 1025 do novo Código Civil, haverá a incidência da tese do professor Galeno Lacerda, chamada de prolongamento de instância. A tutela de cautela, ela subsiste até a decisão do relator. Se eu tenho uma cautelar e uma principal, a principal foi extinta, que é tudo no mesmo processo, tá certo? Mas a parte principal foi extinta, extingue também a parte cautelar. Isso nós sabemos. O problema é que a parte cautelar, ela, no nosso atual código, pelo 520 que nós temos hoje, a apelação é, no efeito, somente devolutivo. E do processo principal, a apelação seria no duplo efeito. Então nós temos um problema quando o magistrado faz uma sentença para os dois pedidos, o cautelar e o principal. Isso está resolvido aqui. É um só procedimento, uma só autuação e a segurança cautelar ficará a critério do relator. Isso está no artigo 1025 do novo CPC. Isso é muito bom, porque é acolhimento de uma tese antiga do Galeno Lacerda, que se chama prolongamento de distância, para não se perder a cautela enquanto se discute o mérito, né? Vamos supor que o juiz extingue o processo por prescrição. Eu recorro e o tribunal entende, não é prescrito. Nesse intervalo, a garantia, por exemplo, sumiu, né? Então essa tutela cautelar, ela tem essa resistência enquanto durar o perigo, e isso é muito bom, é um passo muito positivo. O artigo 312 finalmente fala na independência do julgamento do processo cautelar, ou da matéria cautelar, e da
matéria principal. Eu quero finalizar dizendo o seguinte, que é só o começo, certo? É só o começo. Nós temos muito ainda a falar, a discutir. Eu fiz uma exposição de flash aqui, dentro do que eu podia preparar aos senhores e às senhoras, dizendo que é só com o debate que a gente vai conseguir enriquecer e talvez aprender um pouquinho do que quer dizer o legislador, que as normas são um pouco abertas e com bastante novidades. Finalmente eu quero lembrá-los que o professor Marinoni lançou um livro, o STJ enquanto Corte de Precedentes, que explica todo esse mecanismo que tem o nosso código, que é a adoção dos precedentes judiciais obrigatórios para essa nova fase da justiça, que é a fase do neoconstitucionalismo e do neoprocessualismo. Muito obrigado, escola, estou à disposição.